Olá, seja muito bem-vindo ao Aqueronta Movebo, um podcast para quem escuta o que não foi dito. Eu sou Augusto Luiz, psicanalista, e este é o segundo episódio oficial da nova temporada. Esse episódio aqui que vai tá indo ao ar agora como complemento ao episódio anterior, ainda discutindo a respeito sobre o tema como se forma um psicanalista. A gente trouxe algumas discussões no episódio anterior, agora nessa segunda parte nós vamos tentar ampliar um pouquinho mais a discussão em aspectos talvez um pouco mais de opiniões do que contextualizações históricas, conceituação, teoria, fundamentação, enfim. Vou trazer para vocês aqui um novo quadro do podcast que eu nomeei como Crônicas Cotidianas no Divã. A intenção com esse quadro é trazer um pouquinho o aspecto mais prático, o aspecto mais cotidiano, algo mais palpável, mais próximo de um relato, do dia a dia, através de uma narrativa, de uma historinha aqui que eu escrevi aqui pensando nesse tema, para aludir a algumas questões aqui importantes da gente estar refletindo e trazendo a pauta de discussão. Vamos ao que interessa. Crônicas Cotidianas no Divã. Já faz algum tempo que eu atendo essa pessoa. É jovem, cheia de perguntas. Hoje entra no consultório com um olhar diferente. Um certo brilho no olho, uma ansiedade contida. Senta-se, ajeita-se e fica quieta por um instante. Depois solta quase como quem não quer nada. Acho que quero ser psicanalista. Acha? Ou quero ter certeza. Não sei ainda, mas tenho pensado nisso muito. E o que você tem pensado? Bom, eu gosto de ouvir as pessoas. Sempre gostei. Desde criança, todo mundo vinha me contar as coisas. Meus amigos diziam que eu tinha cara de psicóloga. Minha mãe dizia que eu era sensível. Aí comecei a análise e pronto. Agora isso ficou ainda mais forte. Eu gosto desse lugar, sabe? Esse mistério do que acontece aqui. Mistério? Mistério, porque, sei lá, tem dias que eu chego aqui e parece que tudo muda. Tipo, às vezes eu falo e parece que só estou falando. Mas aí, em outros dias, eu falo e, sei lá, muda tudo. Como se fosse uma peça que se encaixa sem eu ter percebido que estava solta. Isso acontece com você também? O que exatamente? Essa coisa de ouvir uma fala e, de repente, parecer que ela não era só uma fala? O que você acha? Tá, eu sei. Isso de perguntar ao invés de responder, típico. Mas sério, quando alguém sabe que pode ocupar esse lugar? Que pode ser psicanalista? Por que você quer ser psicanalista? Acho que porque faz sentido. Porque eu gosto da ideia de que a gente nunca sabe tudo, mas pode escutar de um jeito que muda alguma coisa. Porque, sei lá, porque eu me sinto bem aqui. E isso basta? Não sei. Você acha que basta? Bom, se eu achasse que bastava, talvez não fosse psicanalista. Ué, como assim? Você me perguntou como alguém sabe que pode ocupar esse lugar. Mas talvez a questão seja outra. Talvez não se trate de saber. Então se trata de quê? Vamos ver isso na próxima. Crônicas Cotidianas no Divã. Então, a pergunta dela ficou no ar. Como alguém sabe o que pode ocupar esse lugar? A gente pode olhar para isso de vários ângulos. O primeiro, talvez o mais imediato, é perguntar se quem diz que quer ser psicanalista sabe de fato o que isso significa.
Não no sentido burocrático, não no sentido de onde eu me inscrevo, ou quantas horas de estudo eu preciso, mas no sentido mais profundo. O que significa realmente ocupar esse lugar? Porque, veja, tem uma fantasia forte nisso, né? Muitas vezes quem deseja ser psicanalista se imagina já nesse lugar, ouvindo as pessoas, interpretando, oferecendo aquele silêncio que atravessa. Mas será que se imagina num caminho até lá? Na experiência da própria análise? Na travessia das suas questões, na desconstrução daquilo que se pensa sobre si mesmo? Freud já apontava isso quando dizia que o percurso do analista começa na análise pessoal. E Lacan, como sempre, foi além, né? Enfatizando que a formação de um analista não é um acúmulo de conhecimento, não é um conjunto de técnicas, mas uma experiência subjetiva, um atravessamento. E aí entra uma questão bastante crucial, né? A formação analítica não se fecha em um diploma, um certificado, uma cerimônia. Ela não tem um fim porque ser formado não significa estar pronto. Isso aqui é um ponto bastante importante da gente estar levando em conta nessa nova formulação, né, que o Lacan propôs, que a gente trabalhou no episódio anterior, porque a formação defendida pela IPA estabelecia que quem desejasse se tornar analista deveria se submeter a um processo de análise de data, com um analista de data que era da instituição, um supervisor que era da instituição, que estava ali autorizado pela instituição. Tudo isso tinha um tempo mínimo estabelecido, um programa mínimo estabelecido, algo muito semelhante com a formação de uma graduação. Lacan vem estabelecer uma outra via para a formação do analista. Essa outra via, ela basicamente tem essa premissa de que estar formado como analista não significa estar pronto. Ou seja, né, não é alguém dotado de um conhecimento, de uma autoridade máxima, alguém que tem todas as habilidades e sabe tratar de todos os assuntos. É um ponto bastante importante a gente levar em conta. Um outro aspecto, né, que isso, pensar a formação proposta por Lacan alude, é que a gente vai ver no que o Lacan propõe como fim de análise, né, o final de análise, a destituição da relação transferencial com o analista, e que essa destituição, essa queda desse analista, ela se dá com um resto. Ou seja, né, aquela pessoa que está ali num papel, né, numa função de analisante, atravessando a sua fantasia, no processo de análise, tem uma relação transferencial com o seu analista ou a sua analista. No final desse processo, né, naquilo que para Lacan estaria como fim de análise, a queda dessa figura, dessa função de analista, através dessa relação transferencial, e o que resta nessa posição de analisante é justamente um analista. Digamos assim, a formação do analista, através da análise, né, naquilo que confere a análise, estaria nesse ponto. Só que o próprio Lacan já vai nos alertar de que esse resto, esse analista que resta, não significa que ele vai ser um analista praticante, né? Alguém que vai ocupar essa função em um setting analítico para com alguém que se propõe a ser analisante. Isso também dá uma outra leitura, tanto do processo de formação de psicanalistas, quanto também do próprio processo de análise, consequentemente do fim de análise, já que o Lacan estabelece isso. E aí é uma questão que eu defendo em um texto que vai estar num pleito, né? Vai ser publicado aí, provavelmente depois de que esse episódio já estiver no ar, um texto que vem a tratar justamente da perspectiva de que essa formação em psicanálise, né, aquele que se propõe a se formar psicanalista, ele tem que estar esclarecido de que isso se trata de uma aposta. Porque, no fim das contas, é isso. Você se submete ali a um processo de se analisar, né, passar por um processo de análise, levando em conta, pensando aqui na perspectiva lacaniana, de que no final irá restar um analista, mas que esse analista, que vai restar desse sujeito que você está levando, né, esse sujeito, você inconsciente, que você está levando para a análise, não necessariamente ele vai ser praticante.
É por isso que quando a gente traz essa crônica de que eu quero me tornar analista, será que realmente as pessoas que pensam em eu quero ser psicanalista, elas têm de fato a concepção de que não há garantias? Não é como eu quero me tornar médico, passo no vestibular de medicina, entro na faculdade de medicina. E quando eu me formo, cumpri os critérios acadêmicos, tirei as notas mínimas, passei lá, eu sou aprovado médico, eu recebo o diploma de médico. E mesmo sendo ruim ou bom, eu sou médico, porque eu tenho o diploma de médico. E estou apto tanto a pleitear cargos públicos e privados, né? Públicos principalmente através de concursos, enfim, contratação, só pelo fato de ter um diploma. Isso, por exemplo, não cabe a um psicanalista. O psicanalista não pode ser contratado nem por instituições públicas nem privadas. Assim, pode ser contratado para eventualidades, palestras, enfim, de repente alguma espécie de dinâmica, algo dessa natureza. Mas não existe propriamente uma prática comum da contratação de psicanalistas para o quadro de funcionários de uma instituição. A gente vai ver comumente psicólogos, médicos, que são contratados como psicólogos, como médicos, para instituições de saúde, e que eles atuam com uma abordagem psicanalítica. Podem empreender uma psicanálise ali, em certa medida, mas isso aí também cabe uma outra discussão. Mas no quesito de intenção de se tornar psicanalista através de algo tão estruturado, assim, tão burocrático, não é o que estará à disposição daqueles que se interessam pelo percurso na psicanálise. Por isso que se trata, no fim das contas, de uma aposta. A gente aposta na análise pessoal, né? Na análise. A gente aposta no desejo que vai emergir desse percurso. A gente aposta que ao final teremos um analista, mas se esse analista não ocupar esse lugar, se a travessia dessa análise, né, a travessia desse fantasma, dessa fantasia, não levar a isso, a formação também ela não é um ritual de passagem, né, como um antes e um depois. Não é um processo tão linear. Ser psicanalista não é algo que se vira de um dia para a noite. 48 meses para se tornar bacharel em psicanálise, né? Você está no mês 47, você não é ainda, porque você não tem um diploma. Aí no 48 você concluiu, fez lá a formatura, estava lá na beca, pegou o diploma, pendurou lá na parede do seu consultório, pronto, agora você é psicanalista. Não é disso que se trata, né? Mesmo com 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, independente disso. Aí a gente precisa falar de que, né, esse processo de formação ele vem numa espécie de uma continuidade. Né? Não tem como a gente falar, por exemplo, de uma formação em psicanálise sem a gente falar da palavra continuada logo em seguida. Então, quando a gente pensar formação de psicanalistas, a gente tem que pensar em formação continuada. Por quê? Não significa isso. Continuada vai dizer que você vai praticamente passar o resto da vida se formando. O tempo todo. O próprio Freud ele já nos alertava de que toda vez que recebe um paciente, é como se fosse o primeiro. Porque por mais que a gente vá falar em estruturas, em sintomas semelhantes, como eles se estabeleceram, tem uma particularidade para cada um. Isso faz com que exija da gente saber daquele indivíduo que está na nossa frente. Por isso, por exemplo, o que em algum momento o próprio Freud estabeleceu como uma necessidade de que o analista deveria ter o seu inconsciente trabalhado, porque a análise acontece de inconsciente para inconsciente, que o analista ouve o analisante com o seu inconsciente, por isso ele precisa ter as suas questões bem resolvidas previamente através da sua análise. O próprio Lacan também vai escrever uma outra orientação a esse respeito, na medida em que isso que é lido em Freud como inconsciente para inconsciente, em Lacan, a gente consegue ler algo dessa natureza a partir do saber do inconsciente. Se trata, claro, de um outro saber diferente do saber racional, como eu falei no episódio anterior. Mas não que o analista ele precisa ter passado por experiências semelhantes, ele precisa ter trabalhado algumas questões específicas da sua pessoa, da sua vida, para conseguir lidar com questões semelhantes que venham, né, a fazer parte da história, da narrativa dos seus analisantes. Né? É um aspecto bastante diferente estabelecido aí, né,
da psicanálise lacaniana para a psicanálise freudiana. Por mais que se trate de um saber do inconsciente, não é dessa ordem. Porque esse saber do inconsciente não é o analista que sabe do inconsciente do seu analisante. É o próprio analisante que sabe do seu inconsciente, mesmo que ele não queira saber. O que o analista sabe é do mecanismo psíquico, dessa relação significante, da metáfora, da metonímia, de como se estabelece todas essas relações, daquilo que é o objeto da psicanálise, né, daquele sujeito do inconsciente, como ele atua, como operar em um discurso para que haja efeitos de análise. Isso não está da ordem de um conhecimento prévio, né, sobre essa outra pessoa que está ali como analisante. É um conhecimento, né, adquirido, claro, de uma praxe, a partir de uma ética, mas não de um conhecimento, eu sei sobre você. Tanto que aí o Lacan vai estabelecer também um termo conhecido como sujeito suposto saber. Aquele que busca análise, ele vai supondo que o analista sabe sobre ele. Isso, em certa medida, tem que ser mantido para que ele volte para a análise. Mas isso é mantido na medida em que o analista faz-se semblante de objeto causa de desejo. Para fazer o quê? Justamente causar o desejo, provocar o desejo no analisante. Com isso, ele volta, e na medida em que esse analista opera, há efeitos de análise, há resultados de análise. Isso não está na ordem, né, de um conhecimento, de um saber propriamente dito racional. Não é dessa forma que funciona a psicanálise. Por isso, a gente nunca vai chegar num termo, pensando, claro, por essa via lacaniana, de que basta se formar para estar pronto. A gente nunca vai conseguir chegar nesse termo, pensando na psicanálise a partir de Lacan. Bom, seria exigir demais, né, considerar que eu conseguiria abranger aqui nesse episódio, até em 2 episódios, tudo que a gente pode estar discutindo, ampliando de discussão e chegar a uma conclusão definitiva a respeito do processo de formação de um psicanalista. Seria subestimar, né, tanto essa discussão no campo, quanto superestimar a minha capacidade de abranger tudo e chegar de fato a uma conclusão. Por isso, a gente eventualmente vai retomar diversas vezes, até quando estiver tratando de outros assuntos, a gente vai acabar falando no tocante à formação do analista. Mas, por enquanto, é isso que eu pretendo trazer para vocês aqui. Para o próximo episódio, vou trazer uma outra proposta de discussão, de reflexão, a gente pensar outros aspectos. Eventualmente, depois a gente retoma algo que seja necessário a respeito do processo de formação. Antes de terminar, né, de fato, eu queria só deixar uma pergunta, né, algumas perguntas aqui para vocês que estão ouvindo, que ouviram até aqui. Pensar, né, o que significa para você, de repente, ser psicanalista. Se algo que você já pensou em ser, né, se você está ouvindo aqui porque se interessa em psicanálise para se tornar psicanalista, né, para ocupar essa função, atuar como psicanalista, né, o que você imagina que isso implica. Se você nunca pensou nisso antes, né, pode dizer aqui também o que é que você achou dessa conversa, quais são as questões que mais instiga você, né, nesse aspecto. Deixa aqui seu comentário, manda mensagem, entre em contato com a gente aí pelo veículo que você quiser, manda direct, deixa um comentário aqui na plataforma que você está assistindo, assim que for possível. E na medida que for mais pertinente também estar retornando, eu vou estar dando continuidade a esse diálogo com você. Mas enfim, eu gostaria de saber também como ressoou por aí essas questões que a gente trouxe nesses 2 episódios, tanto no episódio passado como no episódio de hoje. Me diz aí também se você gostou da crônica, né, da ideia da crônica, se é algo que seria de repente interessante e que eu trouxesse em mais episódios, né, referente aos outros temas que a gente vai estar trabalhando também aqui no podcast. Sem esquecer, claro, se ainda não segue a gente aqui nessa plataforma, clica aí para seguir, para se inscrever, dá aquele curtir, dá aquele like aí. Se você não gostou, também tiver o botão aí de não gostei, se você quiser apertar esse botão, pode apertar, não tem problema não.
É interação aí que você está tendo com o nosso conteúdo. Se interessa também pelo meu trabalho, acompanha a gente aí nas redes sociais. Pode acessar meu site oficial, augustoluiz.com.br. Tem algumas informações lá sobre a minha atuação como psicanalista, tanto na minha clínica, né, quanto as minhas propostas de grupos, de leituras, de estudos, e além de alguns materiais e outras publicações que eu faço por lá. Enfim, por hoje é só e a gente se encontra no próximo episódio.